Bem-vindos ao Nativos Digitais. O ciberespaço é uma réplica da vida real. Na rede, marcam-se encontros amorosos, criam-se amizades, compram-se bens e serviços, mas também se está sujeito a atos criminosos e fraudulentos. Neste Nativos Digitais, fica a saber como se defender do roubo de dinheiro, dados, sabotagem e publicidade enganosa na web. O e-mail revolucionou a forma como comunicamos, mas é também através do correio eletrónico que uma boa parte dos atos criminosos online acontecem. E nesta plataforma, o spam é o rei da fraude. A nível de correio eletrónico, estima-se que quase 90% de todo o e-mail que circula a nível mundial que é do tipo spam. Mesmo sistemas que não sejam de e-mail, como, por exemplo, Facebook, Twitter e outros, também está a haver divulgação de spam, porque é possível criar perfis falsos de pessoas e basta aceitar essa pessoa e ler alguns dos seus posts que são automáticos e aceder a alguns dos seus links para rapidamente a pessoa ficar infectada com o vírus. O spam é correio não solicitado em tudo semelhante aos imensos catálogos de publicidade que enchem as nossas caixas de correio físicas. Mas o spam tem maior poder de destruição. Nem sempre é um conteúdo malicioso. Por vezes pode ser, por exemplo, uma brincadeira, uma anedota, mas muitas das vezes o spam tem um objetivo. E esse propósito pode ser querer infectar um computador de uma pessoa, querer vender um medicamento de fraca qualidade a uma pessoa, querer enganá-la no que diz respeito a uma proposta comercial, querer obter dados pessoais da pessoa, o seu número de cartão de crédito. O spam é um negócio, ok? Mesmo que 0,0001% das pessoas respondam ao anúncio, se considerarmos isso a nível global, são muitos milhares de pessoas e o spam não custa de enviar. Existem empresas ou indivíduos ou organizações não legais, digamos, cujo único objetivo é a coleta de endereços de e-mail de spam. E essa coleta faz com que se consiga construir grandes bases de dados de endereços legítimos de pessoas e essas bases de dados são vendidas. Mais do que receber um e-mail do tipo spam, o verdadeiro perigo está em clicar nos links da mensagem. Este simples gesto pode abrir portas aos piores cibercrimes, a instalação de vírus e o roubo de informação. Todos os e-mails do tipo phishing baseiam-se na ingenuidade da pessoa, que pode estar cansada ou pode não estar com muitos cuidados ou não ser muito receosa. Muito rapidamente clica no link, aparece uma página que parece legítima, preenche os seus dados e os seus dados foram enviados, dados que deviam ser secretos, foram enviados para alguém que pode divulgar a quem quiser. Os ataques atuais quer empresas, quer utilizadores, é dirigir algo muito pessoal que faça com que a pessoa tenha uma reação emocional e abra imediatamente esse documento. Qualquer coisa como tem um problema na sua conta bancária, tem um problema no seu cartão de crédito, tem um problema na sua conta de e-mail. Então as pessoas abrem quase sem pensar. Tenho aqui um exemplo que é um exemplo típico de um e-mail spam do tipo phishing e que é bastante sofisticado porque está escrito em português. Portanto, além de estar escrito em português, o endereço de e-mail supostamente que é falso, mas o endereço de e-mail é webmaster@uminho.pt. Portanto, parece um e-mail legítimo desta universidade. Tem um link, mas o link tem uma extensão que é .tk. E eu fui investigar através da Wikipedia o que é TK. É uma espécie de uma ilha que é Tokelau, que faz parte do território de Nova Zelândia. É muito estranho receber um link da Nova Zelândia que tenha a ver com alterar os dados de login de uma conta de e-mail desta universidade. Duvide sempre da proveniência de um e-mail que lhe pede para preencher dados ou correr programas. Em última instância, ligue para a entidade que lhe está a enviar o e-mail e averigue a sua veracidade. Além disso, deve refinar o filtro de spam do seu correio eletrónico. Eu, no meu caso, por exemplo, na minha página,
o que eu faço é, existe um link e se quiserem aceder ao meu e-mail, as pessoas têm que olhar para uma imagem e dizer que texto é que está lá nessa imagem, que é para provar que é um ser humano. E só depois de estar correto é que obtém o endereço de e-mail. Isso é uma das formas. O phishing, ou seja, a pesca de informações, não acontece apenas através do e-mail. Criminosos sofisticados conseguem criar réplicas falsas muito verosímeis de páginas de bancos e assim roubar dados. Quando nós usamos o nosso browser e queremos fazer uma ligação segura para fazer um banking, por exemplo, existem uma série de indicadores que me permitem dizer que aquela ligação é legítima. Aparece aquela luca de símbolo, aquela chavezinha verde, essas coisas todas. Só que a maior parte das pessoas não está treinada para saber identificar esses marcadores. Já quase não existem entidades que permitam fazer operações bancárias sem códigos de segurança externos. Os cartões com uma grelha de números, também conhecidos por grilhas, cartões matriz ou de coordenadas, únicas para cada utilizador, são uma medida eficaz. Outros mecanismos que estão muito a ser usados atualmente são, por exemplo, funcionalidades que nós temos hoje nos smartphones. Podemos instalar o que nós chamamos um gerador de passwords únicas, o que nós chamamos OTPs, One Time Passwords, e que permitem que, por exemplo, um banco, sempre que vá fazer alguma movimentação que retire dinheiro da nossa conta, nos obrigue a ter o telemóvel à mão e nos obrigue a introduzir o código temporário que lá está, aquele código só é válido durante 1 minuto. eBay, OLX e outras plataformas de compras online estimularam o comércio eletrónico e conduziram a uma troca constante de números de cartões de crédito na rede, às vezes fáceis de interceptar. Para operações destas, o melhor pode ser mesmo usar cartões virtuais. Se eu quiser fazer compras online e ter garantias de que a segurança vai ser a possível, para a máxima possível, eu vou usar os serviços das empresas cujo negócio central é precisamente a proteção dessa informação. Que empresas são essas? É PayPal e MBNet. Nunca confie na máquina do vizinho para fazer operações delicadas e não vá a um cybercafé também fazer home banking, porque aí toda a segurança pode ser completamente subvertida. Os operadores de serviços às vezes também não se preocupam muito. Quando digo operadores de serviços, este Facebook, o SAP, todos os serviços associados ao SAP, o Google, deixam um pouco os utilizadores à mercê dos conhecimentos desses utilizadores e dos cuidados que esses utilizadores têm. Não devia ser necessário vir para um curso universitário e para uma cadeira de segurança para aprender a usar essas ferramentas. Elas deviam fazer parte do programa básico, por exemplo, de uma escola secundária, não é? Das famosas TIC. Em vez de ensinarem às pessoas a usar o Word, que elas todas sabem, não é? Ensinavam-nos a fazer um empoderamento da sua cidadania e ela passa por saber proteger a nossa privacidade. As empresas e os institutos são também alvos favoritos do cibercrime. A 1 de dezembro de 2011, um grupo de hackers portugueses deitaram abaixo temporariamente os sites da Caixa Geral de Depósitos, do Banco de Portugal e do Ministério da Economia. As empresas em Portugal e em todo o mundo gastam ainda muito pouco dinheiro a proteger-se desse roubo de informação, que muitas vezes põe em causa todo o negócio e empregos dessa empresa. Certos países também estão na mira de cibercriminosos. Estes raramente vão parar à cadeia, até porque muitas vezes estão protegidos ao mais alto nível. É muito conhecido aquele caso, por exemplo, do Irão, não é? Que aqueles processos de sabotagem que os israelitas e os americanos fizeram às centrais nucleares iranianas, e isso é feito com armas não são de destruição maciça, mas são armas de destruição digital. Um dos últimos grandes ataques que foi divulgado foi à NASA, onde alguém conseguiu roubar os planos do Space Shuttle. Não é muito importante, o Space Shuttle já foi retirado, mas foi alguém que conseguiu aceder aos servidores privados da NASA e retirar a informação. Todas as infraestruturas são automatizadas, não é? E são controladas por computadores e a segurança nesse tipo de infraestrutura ainda está muito primitiva. E se esses sistemas forem subvertidos, as consequências podem ser catastróficas. Podemos ter barragens que se abrem, podemos ter centrais nucleares que entram em colapso, podemos ter sistemas elétricos que vão abaixo. E esse tipo de atividades bélicas são conduzidas quase sem regras nenhumas no ciberespaço.
Em 2010, o Wikileaks divulgou provas que apontavam o governo chinês como responsável por ataques aos servidores da Google numa ofensiva digital que ficou conhecida como Aurora. O objetivo era interceptar contas do Gmail de ativistas chineses de direitos humanos numa ação clara de cibercrime político. Toda a gente, por exemplo, devia, por questões de privacidade e proteção, saber um bocadinho de criptografia, saber o que é que se pode fazer em termos de proteção de informação. No caso de se querer retirar evidências de que essa comunicação está a ocorrer, o mecanismo de anonimização, existem redes que são construídas em cima da internet, chamam-se redes overlay, que, por exemplo, uma rede Tor, que é muito usada, por exemplo, pelos dissidentes hoje em dia no Médio Oriente para comunicarem entre si, e há toda uma comunidade de voluntários na internet. O ataque ao bom nome, a pedofilia, a pirataria e a contrafação são outros dos delitos que foram transportados para a rede com repercussões nunca antes alcançadas. Estes criminosos atingem mais pessoas numa área geográfica quase sem fim. Aqui, como nos outros crimes, a melhor defesa é a prevenção. A palavra spam é inglesa e é a abreviatura para spiced ham, ou seja, presunto condimentado. O spam é então carne de porco pré-cozinhada enlatada, tida pelos detratores como um alimento enjoativo. E como é que o nome de uma marca americana de carne enlatada acaba como sinónimo de mensagens eletrónicas não solicitadas? Será uma homenagem a um sketch televisivo humorístico dos Monty Python, emitido originalmente em 1970 e que retrata um pequeno restaurante onde todos os pratos incluem como ingrediente spiced ham. Para grande desgosto de alguns clientes, mesmo que não o solicitassem, iriam ter que comer o presunto condimentado, ou seja, o omnipresente spam. Da mesma maneira que fecha a porta quando sai à rua e pensa duas vezes antes de deixar entrar um estranho em sua casa, também no uso de bens digitais deve ter extremo cuidado. Atenção aos discos rígidos. Quando se desfaz de um computador, nunca deve entregá-lo com o disco por formatar. E este é um processo que deve fazer várias vezes. Um bom informático consegue aceder a informações que parecem já estar destruídas. Por isso, para que ninguém tenha acesso aos seus documentos, o melhor mesmo é destruir por completo os discos, o mesmo para pens e cartões de memória. Atenção às fotos. Uma vez na net, para sempre na net. Este ditado do século XXI pode parecer exagerado, mas a verdade é que depois de colocar fotos e outros documentos na rede, dificilmente conseguirá travar a sua divulgação. Redes sociais, como o Facebook, são ferramentas que hackers, pedófilos e outros criminosos usam. Fotos de bebés, crianças e adultos em situações mais íntimas podem ser usadas para outros fins. Há até uma app que permite procurar pessoas em trajes menores e triar entre as fotos sexys e menos sexys. Atenção aos e-mails. Nunca é demais lembrar que o endereço de e-mail é como a morada da sua casa. Nem todos o devem conhecer. Não vá ao espectador receber visitas inesperadas e maliciosas. O mesmo se passa com o número de telemóvel. Os e-mails de remetentes estranhos e desconhecidos devem ser enviados rapidamente para a caixa de spam e os links nunca devem ser abertos. E já sabe, se o seu computador estiver muito lento e com o ícone do browser sempre a pescar, o mais provável é que já tenha sido infectado por um vírus. Melhore os seus comportamentos de segurança e verá que será muito mais fácil escapar ileso ao cibercrime. A internet obriga a um conjunto de competências que, por vezes, descobrimos não possuir da pior forma, quando somos vítimas da nossa iliteracia digital. Em Seguranet, pais, professores e alunos podem saber o que fazer para melhorar a segurança de todos. Esclarecimentos, alertas, recursos pedagógicos e até jogos, sempre atualizados, podem ser encontrados aqui.
É tudo por hoje. O magazine de educação para os média da RTP2 regressa na próxima semana. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldideias.com e em facebook.com/nativosdigitais.